Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, à imbecilidade e às estupidezas. Que tristeza! Eu não posso ter alegria no dia de hoje quando eu vejo a pesquisa do Ibope em São Paulo colocando Russomano em primeiro lugar. Acompanhem. Minhas amigas, meus amigos, é claro que a eleição não é neste domingo. Ainda há tempos, há distância. Há sempre surpresas que ocorrem. Mas a pesquisa Ibope divulgada informa que Celso Russomano está à frente na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, com 24 pontos contra 18 de Bruno Covas e 8 de Boulos, de Guilherme Boulos. Isso me dá uma tristeza, uma grande tristeza. Não porque eu quisesse exatamente ou somente que Guilherme Boulos, só ele, ganhasse as eleições, mas ao perceber que, mais uma vez, o eleitor vai votar errado. Na minha ótica, é errado. O eleitor vai votar no pior candidato. No pior candidato. São Paulo corre o risco de eleger o pior candidato entre os prefeitos. Claro, você tem Joyce Halsemann, mas essa não dá nem para saída. Está lá embaixo, patinando junto com Gilmar Tato. O eleitor escolhe errado, vota errado e depois reclama. Os políticos são todos ladrões, são todos corruptos. Mas quem colocou os políticos lá? Eles não nasceram de caca de vaca como cogumelos. Eles não brotaram da terra. Eles foram eleitos pela vontade soberana do povo. Ninguém encostou um fuzil na cabeça do eleitor na hora de votar e dizer se vai votar em fulano. Claro que há bolsões em comunidades onde a milícia, o tráfico e a própria polícia militar exige que o eleitor vote e vai acompanhar o eleitor na boca de urna para ele votar nos candidatos da polícia, da milícia ou do tráfico. Mas isso não é no país inteiro. Então me dá um desespero, depois de anos de luta, de décadas, de séculos de luta de classes, de explicar por A mais B. Por exemplo, em Belo Horizonte, o governador que foi eleito é o dono de uma cadeia de supermercados. O eleitor sabe disso, o mercado Zema. O governador chama-se Zema, é o dono da cadeia de supermercado. O eleitorado está vendo que o sujeito vive da especulação do alimento do pobre. O sujeito enriquece e fica rico especulando com os gêneros alimentícios da população e vota nele. É o sujeito que aumenta o preço do arroz, é o sujeito que aumenta o preço do feijão, o preço do óleo, contra o povo, e o povo vota nele. O que é isso, pelo amor de Deus? Isso dá uma tristeza gigantesca. Claro que em São Paulo já está se fechando os acordos. Bolsonaro já indica Russomano, então o eleitorado bolsonarista de direita vai para Russomano. E as igrejas fundamentalistas também fecham com Russomano, com seu discurso populista. Naturalmente já negociaram secretarias, cargos para quando ele for eleito. Política é isso. Eles não elegem Russomano porque Russomano é evangélico ou vice-versa. São negociações de cargos e negociações de espaços políticos que são feitos através dos candidatos e com as correntes do poder no país. E o povo vai na onda. Depois reclama. Este mesmo povo, por exemplo, que fez Witzel, o governador deposto do Rio de Janeiro, empichado do Rio de Janeiro, subir de 1% na pesquisa para ganhar a eleição em primeiro turno. O que é isso? De onde veio esse homem? Quem escolheu Witzel, o governador? O eleitor soberano, que depois reclama, é corrupto, é corrupto. Nos últimos 20 anos, no Rio de Janeiro, a corrupção movimentou 6 bilhões de reais. A corrupção lavou, levou, roubou 6 bilhões de reais no governo do estado do Rio. 20 anos, o equivalente a 5 governos de 4 anos. 6 bilhões. E quem colocou esses corruptos lá? A vontade soberana do povo. E de maioria trabalhadora. Porque a elite não tem votos suficientes para eleger ninguém. É a votação maciça da população pobre e trabalhadora que coloca as pessoas no poder. O discurso populista avança no mundo inteiro, não é só no Brasil. É um fenômeno terrível que está acontecendo a nível mundial.
mais do que nunca. Tivemos no passado líderes populistas como Juan Perón ou Getúlio Vargas, que empolgavam as massas com seu discurso populista. Antes deles até, Mussolini e Hitler. E a massa embarca, continua, o discurso populista sempre voga. Aqui em Portugal, o candidato da extrema-direita tem um discurso populista e já quase chega aos 10% de intenção de voto para a presidência da República nas próximas eleições. A gente conversa com os progressistas, com os esquerdistas aqui em Portugal e eles dizem, não, ele não, é fogo de palha, ele não tem essa estrutura para chegar ao poder. Não tem? Nós já vimos isso no Brasil. O cara sai do nada de um comentarista esportivo da televisão portuguesa para atualmente 8% das intenções de voto, caminhando para 10% das intenções de voto, o candidato da extrema-direita. Este fenômeno aconteceu na Itália, está acontecendo na Espanha com o Vox, é nível mundial, aconteceu no Brasil com Bolsonaro, aconteceu nos Estados Unidos com Trump. É um fenômeno mundial. Quanto tempo a esquerda levará para se recuperar deste tombo a nível mundial, para entender o novo jogo político, para entender qual deve ser o novo discurso, para entender como atingir exatamente este eleitorado estúpido que atende aos apelos populistas no mundo inteiro. E é justamente o populismo de Russomano, na defesa do consumidor, no programa diário, que o eleitor estúpido é levado a votar nele, sem perceber que por cima estão fechadas as forças antipopulares, como Russomano. As forças mais retrógradas. A maracutaia, o jogo mais feio. O pior candidato. É muito triste. É muito triste. Dá uma tristeza muito grande. E uma tristeza maior de perceber que nós não temos pessoas capazes de analisarem, no mundo inteiro, este momento. Um ou outro filósofo ou sociólogo tenta analisar esse momento e propor um discurso para a esquerda. Mas não temos. É por isso que não temos direção. Quando dizem, a esquerda não faz nada, não pode fazer, ela não sabe o que fazer. É um fenômeno que não é novo, mas que cresceu agora em nível mundial e que a esquerda não tem resposta para ele. A esquerda é derrotada por aqueles que deveriam votar nela. Pela classe trabalhadora. Ah, mas não adianta, eu não aguento mais ouvir falar, mas é que o povo é mal educado, o povo é alienado, o povo é dominado pelos meios de comunicação. Também, mas o povo também não rasga dinheiro nem come caca. Sabe perfeitamente seus direitos trabalhistas, sabe perfeitamente fazer compras, economizar, fazer laje, virar massa, sabe perfeitamente que linha de ônibus pegar, sabe tudo. E só na hora de votar é que não sabe. Tem uma coisa estranha que tem que ser reformulado no nosso pensamento e no nosso discurso. Nós temos que enxergar com outros olhos esse momento do mundo. Marx deve ser a base para a esquerda. A esquerda trabalha com Marx. Em tese, uma parte da esquerda trabalha com Marx. Porque o resto você não pode nem dizer que é esquerda. Então Marx tem que ser a base realmente. Mas a partir de Marx tem que ser reformulado todo o pensamento e a abordagem. Porque o que é que está acontecendo? Ninguém sabe responder. Não adianta ficar batendo com o velho discurso da esquerda. Alguma coisa nova tem que surgir e tem que ser feita e refeita. O mundo não pode caminhar para o abismo. Nem o mundo, nem a cidade de São Paulo. Porque daqui a um ano ou dois vai estar o eleitorado paulista dizendo, o eleitorado paulistano, vamos dizer assim, reclamando do prefeito eleito. É um ladrão, é corrupto, é um péssimo prefeito. Mas quem colocou ele lá? É essa estupidez do eleitorado que me dá muita tristeza. Ainda assim eu persevero. Minha vida foi construída assim, acreditando, tendo esperança. Portanto, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.